Amém. Boa noite a todos vocês. Estamos todos bem? Quando a gente pergunta se estamos todos bem, parece que a resposta é sempre sim, né? Então, se eu perguntar para vocês, como vocês estão hoje? Bem? Só uma pessoa bem? Todos estão bem? Ótimo. Então, para que não haja nenhuma imposição dos sentimentos, está bem, né? A gente sempre também cuide disso. Como vocês estão hoje? Meu nome é Carlos e a gente vai discorrer um pouco hoje sobre alguns conteúdos, e como a Adelina me deixou o tema livre, eu preferi escolher alguns questionamentos, algumas observações que ao longo da experiência da vida, né, que a minha é curta, que eu sou extremamente jovem, assim como vocês que estão aqui também, né, mas que a gente pôde juntar essas observações aí, a gente traz para a gente pensar um pouquinho nessas reflexões. Eu vou chamar esse momento desse encontro aqui da nossa conversa de renovação. Renovação muito propositadamente, porque nós estamos iniciando os ajustes necessários aqui feitos, né? Vou chamar então esse momento que a gente vai encontrar e escolher hoje aqui de renovação. E muito propositadamente por conta do momento em que nós estamos. Nós estamos iniciando um ciclo novo, né? Um ano novo, um período novo. E toda vez que a gente tem essa passagem desse ano, é como se a natureza desse para a gente de presente uma folha em branco. E o que tem de tão especial nessa condição, nessa folha em branco? E nessa folha de papel em branco é o momento, talvez, que a gente possa também recomeçar a escrever ou reescrever algumas questões, algo da nossa vida. Se a gente parar para pensar um pouco tudo que nós vivemos, né, nossa experiência de vida até agora, a gente vai ter condição de começar a preencher essa folha de papel até em branco. Mas um aspecto muito interessante que eu quero chamar a atenção hoje para a gente pensar nisso, quando a gente pensa em fazer uma avaliação, a gente sempre pensa numa palavra chamada tempo. O tempo que passou, como foi o tempo até aqui, o que eu vivi, como é que foram essas experiências. E esse tempo também tem esse sinônimo de vida, da nossa vida. Então, quando a gente fala de tempo, a gente está falando da nossa vida, da nossa experiência vivida, né? E é também do que a gente está fazendo com ela, né? Com a nossa vida, com esse tempo. E também é muito interessante a gente pensar que um ano representaria uma unidade de tempo. Então, se a gente considerar que nós temos uma expectativa de vida sendo excelente, 90 anos, nós teríamos 90 unidades de tempo. Então, cada um aí vai fazendo suas continhas com a sua idade e vai descobrir quantas unidades de tempo nós já consumimos, né, da nossa vida. E o quanto que essas unidades de tempo têm também a sua referência, o seu valor, né? E como é que a gente pode fazer para administrar bem cada uma dessas preciosas unidades de tempo da nossa vida, aquilo que a gente chama de vida, né? E eu chamo então de momento de renovação, momento de escolher, né? Como se a gente trouxesse aqui uma possibilidade também de reescrever parte da nossa vida, da nossa história, né? É um momento que a gente é convidado a refletir sobre o tempo, sobre o nosso tempo que passou e o tempo que virá agora, no próximo ano, que a gente já está começando nele, né? E uma maneira da gente fazer essas reflexões também é através de algumas historinhas. E aí a gente vai, talvez pelas historinhas, a gente tem uma
possibilidade de gravar melhor também. Talvez essa lembrança ela fique gravada no tempo, né? Mais tempo na nossa memória. Então eu quero contar para vocês a seguinte historinha. Vamos supor que a gente decidiu comer uma fruta, uma manga. Só que eu não quero que essa manga seja a manga comprada no supermercado. Eu decidi que eu quero comprar uma manga, que eu quero comer uma manga, só que é uma manga colhida de um pé que eu mesmo plantei. Então, o que eu tenho que fazer? Eu já sei que eu quero comer esse fruto, e esse fruto, manga, tem que ser colhido de um pé que eu mesmo cultivei. Para que a gente possa pensar no cultivo desse pé de manga, a gente vai pensar nos elementos essenciais. Primeiro, eu preciso de terra. Eu preciso de terra que tenha um espaço, pode ser um quintal. Eu preciso pensar que ele possa ter uma iluminação, que seja uma terra fértil. Se não for uma terra fértil, eu tenho que preparar essa terra para que então ela possa receber essa sementinha que eu vou colocar. Qual é o outro elemento? Água. Eu tenho que ter certeza que essa sementinha será regada, ela será nutrida, hidratada, para que então ela possa se desenvolver. Outro elemento que eu vou precisar: ar. O que o ar vai fazer para essa plantinha? Vai permitir que o ambiente possa ser ventilado, possa retirar também todas as ervas daninhas que possam querer crescer juntamente com aquela sementinha que está ali desabrochando e sufocar essa planta. Eu tenho que garantir que essa minha plantinha nova respire, tenha todas essas necessidades atendidas. Então, para isso, eu preciso, com perseverança, estar sempre acompanhando o desenvolvimento dessa semente. Acabou? Ainda não, né? A gente precisa do fogo, precisamos do sol, do calor, né? Também para garantir que esse alimento ele possa, recebendo o sol, ele tenha esse desenvolvimento equilibrado, esse desenvolvimento nutrido por essa energia tão vital que é o calor, que é o sol. Então temos terra, nós temos água, nós temos ar e nós temos o fogo. São 4 elementos importantíssimos para que a nossa sementinha possa desenvolver. E aí, então, tudo que nós temos agora é colocar essa sementinha naquele lugar em que a gente escolheu, para que ela então possa germinar. A gente vai acelerar aqui a nossa história e essa sementinha já germinou, já começou a se desenvolver. E como a gente sabe que manga é um fruto que desenvolve rápido, muito provavelmente, em algum pouco tempo, a gente vai poder desfrutar ali daquilo que era o nosso desejo, daquilo que era o nosso objetivo, que era consumir uma manga tirada da planta que eu mesmo plantei. Então, respeitei todos esses processos e agora eu estou consumindo essa manga que é a que eu mesmo plantei, né? Então, o fruto que tanto eu queria saborear, eu já tenho ele nas minhas mãos e agora eu já posso consumi-lo, porque eu criei todas as condições para que esse fruto pudesse se desenvolver, né? E aqui a gente vai começar a trazer uma ideia do processo de como a gente pode trazer isso para a nossa vida, o que a gente pode tirar de expectativas, tirar de resposta de todos esses processos, desses elementos, dessa historinha que eu contei para a nossa vida, né? E as perguntas que a gente vai fazer nessa folha em branco que a gente está recebendo em 2024 é: que fruto eu quero da minha vida? Que fruto eu quero da minha vida, né? E aqui a gente não está falando, gente, de frutos, né, como no sentido do ter, dos objetos materiais. A gente está falando do ser, né? Onde que eu quero chegar com a minha vida? Ao final da minha vida, o que eu quero ser? Que tipo de ser humano eu quero ser
ao final da minha vida? Que fruto da minha vida eu quero colher como um todo, né? E às vezes a gente fica pensando assim, mas se eu ficar pensando que a minha vida ela pode ter um fim, né? Que o fruto da minha vida é lá no final que eu vou colher, então eu posso considerar que a morte também faz parte da vida. Isso pode dar algum medo para a gente, mas isso faz parte de todo o processo que a gente está vivenciando. Se a gente não pensa na morte, a gente também não pensa na vida. E é um elemento extremamente importante. Esse é o convite para a gente, que a gente faz agora, para que a gente possa pensar na nossa vida, cada um de vocês pensando na sua vida, nas suas particularidades, né? E a gente então se decide não pensar na morte, decide também não pensar na vida, decide também não pensar no que construir, decide não escolher o que querer construir, e a vida vai ficando solta, sem frutos. Uma vida solta, não dá uma vida planejada, não tem nenhum processo inserido nela. Eu deixei essa minha vida solta. E isso vai tirando da gente a motivação, vai tirando da gente a garra, vai tirando da gente direcionamento, tudo aquilo que nos permitir viver bem. Então olha que interessante, né? É uma avaliação que eu imagino que cada um está fazendo da sua própria vida nesse momento, em que se inserem, né, essas questões, quanto talvez a gente se distanciou de pensar na nossa própria vida e de construir parte dessa vida também, e de se perguntar que tipo de ser humano eu quero ser, né? Qual o fruto que eu quero saborear da minha vida, e o que eu quero, né, ter retirado desse meu esforço na vida, o esforço que é reconhecido, o que eu quero ter construído quando eu cumprir as etapas da minha vida. Tem uma frase de um filósofo que chama Cícero, que é muito interessante. Ele diz o seguinte: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participa. Ou seja, Cícero, naquele momento, quando ele escreve isso, ele decidiu que na vida dele ele queria ser fraterno, e ele conseguiu, né? Porque ele também, através, né, de todo o processo de vida dele, ele sempre foi um fator de soma na vida daqueles dos quais ele convivia. E o que a gente está falando aqui? Ser um fator de soma, acrescentar, né, ser algo importante, ser algo vital, ser algo para aqueles que estão e seguem a vida conosco, né? Esse é o momento de nós também reconhecermos essa possibilidade de ser esse fator de soma, é ser capaz da gente se comprometer, da gente sentir e de trabalhar para minimizar a dor do outro e de todos que estão próximos de nós, inclusive de nós mesmos, né? Mais importante. E ser um fator de soma, para esse exemplo aqui do nosso amigo Cícero, que é a fraternidade, é ter também ser um fator de soma para a vida do próximo e para a própria vida dele. Tudo que ele faz é no sentido de somar para a vida do outro, para a vida de si mesmo. E aí, reforçando, aqui quando a gente está falando desse exemplo, o fruto é no terreno do ser, não é no terreno do ter. Então, quando a gente vai fazer lá o nosso propósito, o fruto que eu quero ser, não é ser o dono de um apartamento, não é ser o dono de um carro, não é ser o dono de uma casa, não é um fruto material, né? Ter é como se a gente foca nesse fator, né, nessa condição do terreno do ter, é como se isso não justificasse a nossa própria existência. Um ser humano, ele não gastaria a sua vida inteira, não pode ter como objeto ter, isso não justifica a vida de um ser humano, né? Nós estamos aqui no propósito de melhorar as nossas condições, de sair daqui melhores do que nós chegamos, né?
ser, né? E não focar naquilo que nós queremos ter, né? E a gente sabe que ter é uma consequência do ser. Tudo aquilo que vai chegando para nós como agregado é mesmo uma consequência do ser, né? E a gente tem um trecho lá do Evangelho que fala justamente essa parte, né? Lá no capítulo 25, buscai e achareis, tem uma parte que diz o seguinte: buscais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, quando a gente foca no ser, todas as demais se aproximam de nós como uma consequência, como um acréscimo para a nossa vida, né? E o fruto da nossa vida como ser humano, então, não está no campo do ter. Ter é uma consequência. Ter não é mal. Ter alguma coisa, possuir um objeto, possuir algo não é mal. Mas, na verdade, ter é só um meio e não o fim, não o objetivo. É o meio pelo qual eu posso ser alguma coisa, mas não o meu objetivo. É o início, o meio e o fim. E o fruto, ele vai estar sempre no terreno do ser. O fruto no qual nós estamos focados desde o início dessa nossa conversa, ele está focado no terreno do ser, né? Então, o que eu quero ser como ser humano? Se eu sou algo, é porque tudo que eu preciso ter também vem até mim. Que tipo de virtude eu posso, ou eu quero, né, ter conquistado, então, solidificado em mim? Que tipo de serviço eu quero ter, que eu posso prestar ao mundo, ao próximo? Isso é como se eu escolhesse nesse momento a semente, né? Então, lá da manga, quando eu decidi que eu queria degustar o fruto que eu plantei, eu também fui escolher a semente, porque eu sabia que aquela semente da manga plantada com todo o cuidado, com todo o critério, com todo o acompanhamento, ela me daria o fruto do futuro que eu tanto desejo. Então, hoje, né, se eu estou naquela folha em branco, escrevendo, né, qual é a virtude que eu quero desenvolver em mim, o que eu quero ter, né, o que eu quero ter conquistado, consolidado, solidificado de mim, que tipo de serviço eu quero fazer, é isso que nós estamos falando. Escolher a semente do que nós queremos ser, né? E aí, só basta então escolher a semente do que a gente quer ser? Então vamos trazer agora aqueles aspectos lá dos elementos, né, que a gente estudou ali um pouco, falando sobre a terra, a água, o ar, o fogo, para uma condição nossa, de ser humano. E a gente vai associar então esses 4 veículos à nossa personalidade. Então, quando nós encarnamos, quando nós viemos, né, para essa condição que nós estamos aqui experimentando por passagem, né, esse corpo físico emprestado da natureza, né, nós associamos a nossa personalidade a esse corpo. Então, há características desses elementos ligadas à nossa personalidade. Então, quando a gente fala da terra, né, do elemento terra, a gente fala do corpo físico, desse corpo físico, que é o veículo, né, que é o que a gente consegue manusear, né? Quando a gente fala da água, a gente fala do movimento energético, né, que é energia, que dá vida para o nosso corpo. Porque se a gente não tem essa energia, é como se a gente imaginasse aqui uma geladeira. A geladeira, ela é um corpo físico, não como o nosso, mas é uma matéria física. Desligada, ela funciona, ela precisa da energia. A geladeira desligada é uma coisa, a geladeira ligada com alimentação de energia é outra coisa, né? Então, pensem nisso como esse veículo, que é a água, que é essa energia, né, que dá esse movimento, que permite as coisas funcionarem. O ar é como se a gente aqui trouxesse como as nossas emoções, é o nosso corpo emocional. Então, nós temos o corpo físico, que é a terra, nosso corpo energético e o nosso corpo emocional. Nosso corpo emocional é representado pelo ar, né?
E o ar aqui a gente vai entender o seguinte: quando a gente percebe que as coisas estão mais tranquilas, o nosso emocional também está mais equilibrado, está mais tranquilo, quando a gente está muito agitado, como se fosse uma ventania também, movimentando tudo em nós, né? E o fogo vai trazer aqui o nosso corpo mental, né? Que são os nossos pensamentos, aquilo que a gente tem às vezes mais elevado, outras vezes pensamentos mais básicos, né? Então são esses 4 elementos que são as características da nossa personalidade. E aí a gente vai começar a estudar e olhar um pouco para essas relações de como é que a gente vai manusear esses elementos associados ao que a gente tem como nosso corpo físico, que aqui está pensando naquilo que é a nossa semente, aquilo que a gente quer realmente ser, né, como ser humano. Então, para a gente fazer com que essa semente plantada no mundo, a gente tem que saber lidar com esses 4 elementos, que são nossos, não é de mais ninguém. Então, eu posso, às vezes, com muita facilidade, identificar esses 4 elementos no outro e julgá-lo, né? Mas aqui, o convite é para que nessa folha em branco a gente possa olhar para os nossos próprios elementos, para os nossos próprios 4 elementos e entender como é que eles estão, né? Sabendo como estão os nossos 4 elementos, nós vamos saber como é que nós vamos e o que nós precisamos para deixar essa semente de alguma forma nutrida e desenvolver muito bem, né? Então o corpo físico, que é a dimensão da Terra, que é mais pesada, que é mais denso, é mais concreto, é visível, né? Essa é a configuração do corpo físico. A energia, que é a água, então ela flui, ela corre, vitaliza, corre por todos os lados, né? O emocional, que é o ar, que às vezes quando a gente está calmo, aquela brisa, quando a gente está agitado, é aquela movimentação de ventania. O mental, que é o fogo, que são as ideias que vão iluminando a gente, assim como o fogo também ilumina, assim como o fogo também transforma, como a leitura que a Londrina fez aqui no Fonte Viva, falando do fogo que modificou a cerâmica, né? Então, transforma o mundo, transforma as formas, transforma as coisas, ele é móvel, ele é luminoso. Esse é o fogo que nós temos no nosso corpo mental, né? E aqui, a gente, baseado nesse nosso exemplo lá de Cícero, nós vamos acompanhar a semente como a fraternidade, que é o que ele escolheu. E talvez seja a escolha de muitos de vocês também, né? Na folha em branco, qual é a minha virtude, o que eu quero desenvolver em mim, o que eu quero chamar de semente, para eu poder, conhecendo todos os meus elementos, ter condições de permitir que ela se desenvolva em mim, né? Então, o fogo, que a gente começa agora por esse elemento, que é o nosso corpo mental, é tudo que a gente usa para alimentar a nossa mente, né? E vai ser tudo aquilo que vai poder também ajudar a desenvolver a virtude da qual a gente escolheu, né? E aí, no plano mental, quais são as minhas escolhas, né? Eu escolho ficar de olho nas futilidades, na vida do outro, novidades da vida do outro, nas fofocas do momento, ou eu vou escolher não me envolver com essas superficialidades, não vou perder meu tempo cuidando ou, né, vivendo a vida do outro, sabendo o que se passa na vida do outro. Tudo isso são movimentos de certa forma inúteis, né, que só vão influenciar a gente porque está na moda, né? Então, o cuidado que a gente também tem aqui com o nosso fogo, com o nosso corpo mental, é o que é que nós estamos fazendo para alimentar a nossa mente todos os dias, durante todo o tempo que nós estamos vivos, né? Mas eu posso procurar desenvolver reflexões, fazer boas leituras, fazer bons estudos, né? Permitir que isso de alguma forma me amadureça, permitir que isso de certa forma permita o meu crescimento, que eu consiga aprender a ser mais humano. Quantas ideias na vida a gente vai sentindo que cresce conosco quando a gente escolhe uma boa leitura, quando a gente faz também busca elementos inspiradores,
quando a gente também sente atraído por esses elementos inspiradores, né? Quanto isso faz crescer na nossa vida, quantas conversas boas nós temos às vezes com quem está próximo de nós, alguém mais velho, alguém mais experiente, quanto que essa conversa também nos amadurece, nos coloca numa condição melhor, né? De ser humano melhor, né? Então, usar bem esse elemento fogo, que é o nosso corpo mental, né? Usar bem a nossa mente, colocando ideias que realmente permitam que a gente possa ter essas reflexões, que a gente possa desenvolver esse trabalho e poder chamar isso realmente de a luz do sol, a luz que ilumina, a luz que transforma, né? A luz que modifica, que movimenta. E aí sim a gente vai conseguir fazer com que a nossa sementinha possa receber essa luz do sol, né? Cuidando desse fogo, com as boas ideias, com as boas leituras, com as boas conversas, com boas reflexões, cuidando dos nossos pensamentos. Pensem, um pensamento negativo durante uma tarefa que nós estamos fazendo compromete às vezes o dia todo, e a gente fica recorrendo e remoendo naquele pensamento negativo ou naquela pessoa que de alguma forma está ligada àquela questão negativa, e nós raramente conseguimos retomar a nossa atividade. Então, o quanto que isso interfere na nossa vida, né? Naquele momento em que nós estamos desenvolvendo um trabalho, né? Aquilo que nós estamos pedindo de alguma forma também, que seja coerente com a nossa própria realidade, e se conhecendo, né? Conhecendo parte desse fogo que é o nosso corpo mental, para que a gente consiga nutrir bem a nossa sementinha, né? E aí a gente tem que ter justamente esse certo cuidado com esse elemento fogo, que é a luz, né? A luz que luta. O controle da nossa mente é que vai alimentar todas as coisas luminosas para essa nossa plantinha, para essa nossa semente que nós escolhemos desenvolver em nós, né? Que as nossas reflexões, os nossos aprendizados possam permitir que a gente amadureça, dando luz suficiente para a nossa sementinha. O segundo elemento que a gente vai trazer aqui é o ar, está ligado às nossas emoções, são os nossos sentimentos. Então, cuidando dessas nossas emoções, para que elas não sejam emoções egoístas demais, né? Para que a gente não use as pessoas que estão próximas de nós em nosso benefício próprio, né? Para que a gente não comece a sentir que eu quero tudo para mim, cultivando esse sentimento como ciúmes, inveja, a competição. Então, ter esse cuidado também para que as minhas decisões elas não sejam imbuídas, né? Não sejam baseadas de vontade de sempre me dar bem sem pensar no outro. Essas ideias que estão ligadas às nossas emoções, né? Vai passando como que se a gente quisesse sempre ter algo vitorioso e que custa às vezes a derrota, né? De outra pessoa ou dos demais, que nós possamos então desejar mais, né? Que o outro também esteja na mesma condição vitoriosa junto com a gente, junto comigo, né? Que eu tenho de sentimentos sejam solidários, né? E que eu possa querer o bem das pessoas que estão próximas de mim, trazendo também esse sentimento para mim mesmo, né? Para que eu não pense só em sugar do outro aquilo que é melhor dele, pensando só no meu crescimento, né? Toda vez que eu me uno ao outro, que esse interesse não seja único, né? De exploração, de tirar vantagem, de querer ganhar mais sobre o outro, né? Tudo que ele tem, que o outro tem que me entregar, tem que me dar alguma coisa, né? Que nós possamos constituir realmente as amizades, aquelas que fazem crescer e ligar no coração, né? As amizades verdadeiras, sinceras, coerentes, né? E aí a gente manter dentro de nós também esses sentimentos elevados, bons, profundos, onde que eu não possa mais pensar em usar os outros tendo como base o egoísmo, né? Tendo como base esse sentimento, para que a gente possa então trazer o benefício da proximidade do outro como um benefício coletivo, né? Um benefício conjunto. Quantos elementos ainda faltam? Quem está prestando atenção? Faltam 2 elementos, né? A água, a energia, a água, a energia que movimenta tudo, né? Tudo aquilo. Aquilo que nós
nós fazemos para gerar energia, para gerar vida, também diz respeito à questão financeira, né? Que a gente vai aprender a gerir ou a gerar esses recursos para a nossa própria subsistência, né? Para que a gente também providencie que isso seja necessário, seja fortalecer, né? Saber fortalecer a alma, fazer com que essas modificações, esses movimentos nossos sejam para a nossa sobrevivência, mas não conquistada a custo também da escassez da vida do outro, né? Que o outro esgote esses recursos para que eu tenha uma vida satisfatória, né? Escolher também uma vida sadia, uma vida saudável, integrada com tudo na vida, vivendo melhor junto, né? Que seja um trabalho digno, aquele trabalho que me traz os recursos financeiros, que seja um trabalho digno, que seja um trabalho que eu consiga escolher, que me garanta a sobrevivência com dignidade, né? Que algo mais para que a gente possa também realizar os nossos sonhos, né? Materiais, sem explorar a vida de ninguém. Isso é importante. A água Você pura, falou a palavra certa. a água limpa, para regar essa plantinha que a gente tem, essa escolha que nós fizemos, né? Então, que nós não sejamos inertes para que os outros tenham que trazer a água para nos regar, para que os outros não tenham que trazer os recursos também para que a gente possa sobreviver, né? Nós temos a capacidade para gerar esses nossos próprios recursos, e para isso nós temos a nossa vida, né? E que a gente não tenha vergonha daquilo que a gente está fazendo, seja qual for a função, a profissão, a escolha que nós temos, aquilo que garante os meus recursos, que isso não seja um motivo de vergonha, desde que traga para mim a sobrevivência, né? A tranquilidade também. Último elemento, terra. O que vem a ser a terra? Nosso corpo físico. O que nós podemos fazer para nutrir e manter o nosso corpo físico integrado, né? As ações do dia a dia, aquilo que vai me trazer para a minha condição de trabalho, né, da minha vida pessoal, como eu me movimento dentro da vida, com relação às outras pessoas, considerando a importância de todas as pessoas e as coisas também, como eu cuido das coisas que me servem, né, os objetos que me servem, como se nós pensássemos aqui, né, a natureza investiu muito para ter essa estrutura funcionando, para ter essa cadeira que nós estamos sentados, para ter a roupa que eu também estou usando, para ter todos os elementos que eu utilizo na minha vida. Então, como que eu cuido de tudo isso? Qual é a minha relação com todos esses elementos importantes aí, que são físicos, né? Que satisfazem, equilibram, trazem o conforto para o meu corpo físico, né? Como é que eu me relaciono com todas essas coisas do mundo? Como eu sou capaz, né, de movimentar também no meio dessas pessoas, sem feri-las, né? Como eu sou capaz de manter a ordem no mundo que eu vivo, como eu cuido do meu corpo físico. Esse corpo físico que nós estamos aqui é um empréstimo que nós fizemos, temporário, né? E essa energia, né, tão cheia de vida, mas tão biológica, que é esse veículo que me permite estar dentro dele para que eu possa me movimentar, para que eu possa fazer as ações necessárias, né? Isso é o aspecto físico. Então, essa escolha que eu tenho, né? Mas também que eu não mantenha, né, aquilo que eu possuo, mesmo sendo corpo físico, como se eu deixasse ele entre algodões, né, preservado, sem utilizar, né? Então, que seja realmente um instrumento de utilização útil para mim, né, que possa fazer com que eu tenha zelo, cuidado desse corpo que eu estou utilizando temporariamente, né? Então, gente, cuidar desses quatro elementos é ter uma vida motivada, porque de alguma forma, eu movimentando os meus 4 elementos, eu sei que o meu fruto de vida, ele vai chegar para mim. Em algum momento eu vou alcançar esse fruto, né? Então, o que me motiva é a justa expectativa que eu tenho desse fruto que a gente chama de fruto da vida. E quando a gente experimenta essa sensação, né, de acessar esse fruto da vida que eu escolhi e que eu nutri com todos os elementos, com toda a condição que eu tenho, é o momento em que a gente também percebe que a gente participa da doçura da vida, é o momento que a gente percebe que a gente também se integrou com aquilo que é mais essencial, com aquilo que é mais sutil, né? Mais equilibrante para a nossa vida. Então, o encontro de hoje, nessa conversa, era justamente para que a gente pudesse pensar na possibilidade dessa renovação,
codificar em nós esses 4 elementos tão importantes, tão vitais, né, que é o nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo energético e nosso corpo também das emoções, que vão garantir para nós a condição de minimamente escolher qual é o fruto que eu quero alcançar na minha vida e qual é o caminho que eu vou escolher para manter esse fruto em desenvolvimento, mantendo meu corpo equilibrado, mantendo meu corpo emocional equilibrado, fortalecendo as minhas fontes de energia, fortalecendo a minha mente. Nós somos tudo aquilo que a natureza dá como exemplo, existe em nós. Temos condição de ter a terra, a água, o ar e o fogo em nós. Então, que nós possamos escolher a semente do que nós queremos como fruto da nossa vida, com bastante tranquilidade, com bastante paciência e com foco, né? Com perseverança. E aqui a gente está falando de um processo demorado. Ninguém planta uma semente de manga hoje e já consegue colher ela amanhã. Esse é o processo da nossa vida, né? Então, na cultura do imediatismo que nós estamos nesse momento vivenciando, que nós queremos tudo para agora, para imediatamente, não é para amanhã, não é para depois, talvez seja um desafio muito grande a gente pensar no fruto da vida, né? Por que eu tenho que esperar a minha vida toda acontecer para colher esse fruto lá na frente? Eu não estou dizendo que vai acontecer isso, mas eu estou dizendo que quanto mais cedo nós despertarmos todos esses elementos que existem em nós, físico, mental, emocional, a gente vai conseguir trazer esse fruto muito mais próximo de nós e talvez mais perto do que a gente imagina. É hoje. Para amanhã é outro dia. Pensem e reflitam bastante sobre isso. Amanhã é outro dia. Sim, a minha mente, né? É uma proposta hoje aqui. a gente vive. É uma proposta para que a Amanhã é gente outro possa dia. pegar essa folha em branco e Amanhã escrever é lá. outro dia. 2024 está só começando. A folha ainda Eu está em vivo branco. hoje. Amanhã é Escreva outro lá. dia. Qual é o fruto que eu quero extrair da minha vida? Qual é o fruto da vida que eu quero para mim? E cada um escolhe o seu fruto. Escolhendo o fruto, pense em todos os elementos que você tem, né, para que aquilo possa criar condição desse fruto se desenvolver e trazer para nós a doçura da vida. É isso, gente. Muito obrigado. Obrigado. Que seja.